No back de hoje, o mundo secreto das confissões anônimas na internet, né? Ao longo da história aí, né? E a história recente, talvez, né? Não história tão antiga, a gente teve sempre escapes, né? De lidar com as dificuldades da vida, com os problemas, né? De ordem aí de exaustão mental, exaustão física, né? A gente precisa desabafar, a gente precisa ter alguém para falar algumas coisas. E aí a gente tem uma forma de lembrar de algumas coisas, como a gente fazia antigamente, né? Tinham pessoas que ligavam na rádio de forma anônima e falavam seus relatos, né? Suas inconfidências, né? Para falar um termo mais bonitão, né? Mas as Uhum. suas desventuras de ordem sexual, desventura, né, de causa que aconteceu pescando, fazendo qualquer coisa na vida, problemas de ordem familiar que não gostaria, né, de abrir para todo mundo, mas falava de uma forma anônima, né, numa rádio. O cara pegava um gorozinho, né, Silas? Como é que você fazia? Ou como é que você faz? O meu terapeuta, eu tenho dois terapeutas, cara. Tem o Jack Daniels e o Johnny Walker. Qual É que mais funciona barato que melhor? psicólogo. Qual que funciona melhor? Para que tipo de coisa funciona melhor cada um? Não, eu tô brincando, cara. Mas era uma forma, você ia no boteco e falava com, como diria, né, Reginaldo Rossi, garçom aqui nessa mesa de bar, né? Então o garçom tinha que ouvir um monte, o bartender tinha que ouvir os caras falando, chorando. É mais saudável, né? De se viver, né? Mas tudo bem, né, cara? É, se for numa cidade pequena, a boca pequena passa pra galera geral o que tá acontecendo. Se o cara reclama da mulher dele, né? Se o cara reclama a mulher reclama do marido, Não, tem que ser com um amigo esposa. aí de longa data, né? Alguém de confiança. Tem que ser o seu Jorge, né? Personificado, né, cara? Aquele cara lá que te ouve, né? Depois você conta suas desventuras e dá risada junto, né? Só Exatamente. naquele boteco ali, só no goró. Mas o que acontece? Tinha rádio, tinha boteco. O que mais, Silas, que você pensava aí que antigamente as pessoas né, Diário, né? A desabafavam? gente tinha diário. É, o diário, ele é um pouco mais impessoal, né? Não tem ninguém devolvendo aquilo ali, ninguém vendo, lendo, né? É você sozinho. Tem gente que consegue, e era bem legal. Agora, formas assim coletivas, talvez familiares, né? Tinha alguma irmã confidente, né? Algum parente. As conexões Padre? humanas. Padre, é verdade. Padre, será que rola também pastor? Será que rola algum outro tipo de. Padre é o lógico, né? O cara vai lá e solta toda a carga, É o né? institucional, a tradição da confissão, né? Então, Tem até eu uma série imagino que. muita. Hoje, eu Ah. até curioso, será que tem gente que se confessa hoje, né? Acho que isso é mais fervoroso, talvez. Lembra acho que a gente nunca publicou aqui, mas entre eu e o Silas aqui, né? Mandei um daquele ali que é do escocês, né? Numa cidade pequena escocesa, que o padre, ele fazia parte de uma gangue, né? E depois ele Homelito? virou padre. E aí depois tem meio que um acerto de contas, né, entre os dois, né? Tem uns problemas graves, o padre tem que lidar e o cara joga a carga, né? Pesada nas costas do padre. Imagina o tanto de coisa que o padre não deve ter ouvido e tendo que aguentar aquela carga emocional e não podendo jogar para ninguém, né? Até o padre precisa, né? Até fico me questionando se padres não soltavam, né? E realmente não tinha alguém para ter um escape, né? Psicológico, porque é muita carga emocional, né? O povo joga em cima, né? É, às vezes pressão para entregar algum traidor, né? Exato. Foi É guerra de pesado. facção, né? Guerra de gangue, né? O cara vai lá e fala para ele, Máfia. Pô. matou tantas pessoas, né? Ferrou com tantas pessoas e tal, de ter uniformes, famílias destruídas e tal. E aí eu fico pensando, será que a polícia em nenhum momento entra no meio e cola nos caras para saber, né? Porque os momentos de confissão, né? O problema é que tá no meio do fogo cruzado, não pode falar para a polícia, não pode falar, se falar morre, né, na outra ponta, né? Porque o cara tá falando, é complicado demais. Mas aí, voltando ao tópico principal, hoje para você conseguir desabafar, sendo que as conexões humanas, né, como diria Bauman, né, tá muito mais líquida, né? Não tem conexões muito sólidas, a maior parte das pessoas, né? Poucas pessoas para dialogar, ser muitas pessoas solitárias, tal, elas precisam de um lugar para de forma anônima para soltar aquilo. Só que atualmente se você jogar num rádio de alguma outra coisa, você tem a voz da pessoa, né? De uma É, instância você consegue catar e descobrir de onde ela é, do que ela fez, do que foi, né? Você também talvez tenha aí em alguns outros contextos, é muito facilmente tracejável. Se você tiver num computador, até nisso que eu falo, né? Você tem um IP específico que você está falando aquilo. Não é? Existe um registro em algum lugar que está pondo, né, da onde veio aquela mensagem que foi digitado de tal lugar, né? Não é completamente anônimo, né? E aí o que acontece? A gente está abrindo hoje em dia tem grupos em Facebook, em mídia social e tal, de pessoas que narram desventuras, algumas engraçadas ou não, né? Desventuras de ordem de relacionamento, de outras coisas mais aí, né? E acham que não uhum. tem, que tá tudo anônimo, mas é o meio que as pessoas hoje em dia têm, se não tem dinheiro para ir atrás de um terapeuta, elas vão atrás do quê? Do goró da internet, né, para soltar isso, né? Complicado porque você vê a carência, a necessidade que as pessoas estão tendo, né? De conversar, de expor os problemas. É uma forma nova, legal que a gente tem. Do mesmo jeito que a gente usa o Zap aí para
avisar os parentes de um possível golpe, de um trecho em obras, né? Falar assim, ó, evita tal rua, tá. Então tem, por exemplo, os mais novos, principalmente, confiam muito em informação de internet. Às vezes tímido, não tem para quem perguntar, às vezes tem vergonha de perguntar. E começa a montar a experiência dele, a noção dele, a experiência, por relato dos outros, né? Pô, nossa, então acontece isso, né? Se eu, sei lá, eu namorar tanto tempo, então a moça vai esperar isso de mim, o cara vai esperar isso de mim, sei lá o quê, né? Você vai ter gente se moldando, né, pelo relato do que a vivência é isso, né? O que que é você sentar com um amigo mais novo, mais velho, conversar, é você ter a troca de experiência da sua, a minha, e a gente vai se construindo como ser humano, né? A gente vai ganhando experiência, né? Vai ev- elaborando nossa forma de pensar, né? Então, de certo modo, você tá, então tá expandindo, potencializando, né? Então a gente pode ter, não sabe qual vai ser o resultado, a gente pode ter pessoas muito experientes sem ter saído de casa. Ou um efeito reverso, uma pessoa assim que não conhece muito da vida porque não está tendo essa experimentação aí face a face, né? As emoções são diferentes, você não tem um rosto para você olhar, você não tem como você fazer a leitura do que a pessoa está esboçando no rosto quando ela fala as coisas, né? Ou quando ela recebe a informação do que você está ouvindo. Um detalhe interessante, eles listam dois aqui, né, no artigo. É um de um grupo, né, um grupo meu, né, dentro de um aplicativo, chama Fast Hole, né? E ele faz a curadoria do que pode ser colocado ou não, porque o cara também ele fica com medo, né? Que dependendo do relato, se você pensar, né, ele vai lá e solta 16 de uma penca que ele recebe, né? A base de dados dele tem 325 mil pessoas que fazem relatos. Ele vai lá e solta 16 de cada vez, porque ele faz a monitoramento do que vai sair ou não. Imagina se um cara vai lá e tá querendo, ele tá sentindo culpa demais, e ele relata um crime, né? Você não pode deixar o cara falar anonimamente de um crime e sair, né, ileso, de boa, né? O cara só tá em algum lugar, né? Então o cara tem que fazer essa triagem do que pode ser publicado ou não. E a gente esquece que não é só coisas cotidianas e normais. As pessoas têm fetiches estranhos, né? Tem atos criminosos que elas cometeram, problemas que elas carregaram a vida inteira, e só foram revelar depois que tudo já se Trauma, né? desenrolou, trauma, etc. Então, tem que ter uma curadoria disso, até porque não é tudo que se você compartilhar, né, o efeito realmente de desabafar é bom para o indivíduo, mas talvez não seja bom para o coletivo, né, para a É, organização social e tudo. Tem coisas que são extremamente danosas. E aí tem um outro que eles falam, que é bem interessante, que aí já é na outra ponta, né, que o aplicativo se chama Secret Keepers, né, bem subjetivo, né? Isso e nem nada subjetivo na sugestivo. verdade, bem sugestivo e nada subjetivo, né? Que são os guardadores dos segredos, né? E aí eles ali têm um intuito de fazer mais ou menos como centros de reunião de pessoas que passam por vício, por trauma, etc. Que é um grupo de apoio, né? Que as pessoas se reúnem e se ajudam. Então tem um lado bom e lado ruim, porque você consegue, através de trabalho muitas vezes ali, né? Através de trabalho voluntário, você tem uma série de profissionais, né? Que vão lá e entregam horas do trabalho deles para atender e para ouvir, para dar apoio nesses grupos que são online, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, não têm grana para isso, né? E elas conseguem desabafar nesses contextos, né? De grupo de apoio. Seja pessoa com problema de vício em N formas diferentes, traumas, problemas familiares, né? E consegue até criar um contexto que ajude, né? Os indivíduos e as pessoas também, né? O coletivo ali no caso. Mas você tem, para conseguir fazer essa triagem, dividir, você tem que ter uma pessoa disposta, que atualmente não tem algoritmo que faça isso, né? Para você separar as histórias que são socialmente aceitáveis das que não são, dos crimes, né? Tem que saber tirar tudo que tem no meio do caminho, né? E qual que é a baliza, né? Quem decide o que que é aceitável ou não? Qual que é o parâmetro? E a gente está falando aí, muito legal desse parâmetro que você falou, a gente varia muito, né? De tolerância também entre seres humanos, né? Do que a gente tolera, do que não tolera, em cada contexto, né? Pessoa, a posição política dela, né? É conservador, é liberal. Então é bem vago, né? Tem uma zona cinzenta muito grande aí do que é aceitável e do que não. Talvez a gente esteja, como a gente já falou em outras pautas, trabalhando a isso para serem terapeutas, né? E aí esses terapeutas que talvez a gente não saiba se realmente vão ser totalmente secretos, né? Mas eles vão ter que ouvir muita gente, vão ter que ser ouvidos, né? Amigos para muita gente. E dentro desse contexto de ter ouvidos amigos, o que vai ser o padrão de tolerância para uma AI? Porque se é tudo ali, obrigatoriamente não pode compartilhar esses dados com outras pessoas, que eu duvido muito, né? Nem com polícia nem nada, o cara pode fazer um abuso moral e físico, entre aspas, né? E emocional em cima do robô, né? Ou da AI, dependendo do futuro, né? E aí solta de tudo ali dentro. E como é que vai ser feito isso para esse recolhimento para ser guardado em servidor?
Vai ser jogado no lixo certos tipos de relatos? Quem Como é que vai ser controla o feita essa servidor, né? triagem? Exato. E aí você vai ter talvez registro disso, que aí depois o cara vai ter que responder pelo que ele falou, né? Não vai ser tão simples assim, né? E outra, que você pode ter atrelado, como a gente falou, né? De relatar crime e tal. Imagina você tem intrinsecamente ali ligado com o departamento de polícia, por exemplo, né? Então ele bota lá o servidor o buscador, né, de palavra-chave. Fala assim, ó, todo paciente aí, seu que falar tais palavras, já vem direto pra gente aqui pra gente fazer, peneirar, né, as informações e começar a funilar cerco, né, para cima de alguns tipos de perfis. Exato. E tem assim um problema grave que a gente já está enfrentando agora. O WhatsApp, né, o Telegram, né, teve alguns problemas agora. Problemas não, né? Questões em relação ao governo, instância federal em relação às empresas, porque querem ter acesso aos dados e eles não estão permitindo. Ter acesso aos dados já é uma questão muito sensível para os indivíduos, porque a gente quer privacidade, né? Então, Uhum, talvez nesses níveis acima, eles não possam fornecer uma base conjunta, e a gente está falando em teoria, né? A prática é outra. Porque senão perde a credibilidade daquela linha de robôs, daquela linha de AI, né? O que está em uhum. jogo ali é o negócio deles, né? Então talvez não É, seja nem para ser crível, mas para impedir que a empresa feche. Porque se tiver algum vazamento, o povo vai vazar daquilo e vai para outro. Né? Simples é, assim, né? exatamente, perde a confiança. Como tempo atrás questionaram, né, os aplicativos de mensagens, né? Começou a sair alguns vazamentos, o pessoal, opa, começou a ver alternativa já, né? Não, tem esse aqui, tem o verde, tem o azul, tem o da gaivotinha, né? Então, realmente você tem razão, eles vão pegar firme para não ter problema, né? Porque vai ser negócio, vai ser dinheiro. Então é isso. Use a sua inteligência artificial e se inscreva nesse canal para você acompanhar todos esses assuntos relacionados ao futuro e o que a nossa sociedade pode se tornar com o advento da tecnologia. Então, toda quinta-feira às 18 horas, também está no Facebook e Instagram, @BackDoFuturo, e nos podcasts principais aí de streaming do Brasil.